A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Nosso tempo é precioso demais para não amar. Sabendo que a vida é curta, como podemos viver em discórdia? Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, produtor e apresentador. No último programa nós fizemos referência a uma obra, uma pequena obra com grande conteúdo e que se chama A Arte do Perdão, da Ternura e da Paz, do já conhecido, aqui no Café Literário, Jack Kornfield, um instrutor de meditação muito dedicado a esse trabalho, um estudioso da psicologia que mora nos Estados Unidos. Ele tem muitas obras publicadas e muito tenho aprendido com esse autor. Recomendo a leitura de seus livros, que propõe reflexões importantes, trata de temas da atualidade, segue a tradição do budismo, sem dúvida alguma, mas, numa outra perspectiva, eu penso, ele fala de questões espirituais dentro de um modelo mais amplo. Na verdade, ele aponta caminhos, sugere reflexões que nos auxiliam na construção, na vivência, na experiência do nosso caminho de desenvolvimento espiritual. Entendo que suas palavras respeitam a tradição do budismo e também vão além disso. Basta olhar a obra mais conhecida dele, Um Caminho com o Coração, Psicologia do Amor, Depois do Êxtase, Lave a Roupa Suja, Você Pode Ser Livre Onde Estiver, que eu acredito ser a última dele, todos já em língua portuguesa, dentre outros livros e textos. Destaca sempre o valor da atenção plena, que é essa atitude de estar integrado à vida, prestando atenção com o coração e com a mente a tudo que acontece no momento em que acontece, suspendendo julgamentos e abraçando a vida na sua totalidade. Vale a pena conhecer. Mas voltando aqui ao texto, A Arte do Perdão, da Ternura e da Paz, da editora Cultrix, de São Paulo, há pouco citamos uma reflexão que aparece na página 57. Ele diz: Nosso tempo é precioso demais para não amar. E aí em seguida ele cita uma reflexão, um ensinamento de Buda. Sabendo que a vida é curta, como podemos viver em discórdia? Meditando um pouco em torno desse ensinamento, essa experiência de amar, a ideia aqui colocada por Buda da discórdia, isso me fez pensar num tema que é, por sua própria natureza, bastante complexo. O campo das relações humanas. Estar com o outro, conviver, é um desafio. E todo aquele, nos nossos dias, atento à necessidade da construção de uma cultura de paz, de relações humanas mais harmoniosas, precisamos olhar para isso. Esse ensinamento, colocado aqui pelo Jack Kornfield, aparece no capítulo referente à ternura, porque é esse o campo mais amplo. Quando pensamos em discórdia, estamos diante da falta de ternura. É um curto no circuito das relações humanas. Na falta da compaixão, da ternura, da compreensão, se estabelece o conflito. Um conflito negativo, porque nem todo conflito é, na verdade, ou essencialmente ruim. A partir da experiência do conflito, nós podemos encontrar caminhos saudáveis, construtivos,
Mas aquele conflito belicoso, conflito nocivo, tóxico, essa ideia da ternura, ou por outro lado, desses conflitos mais intensos, mais duros, que podem levar à discórdia, é, sem dúvida alguma, a pedra angular para a construção dessa já citada cultura de paz, que não será alcançada através de um decreto ou através de protocolos rígidos, comportamentais, uma receita pronta. Primeiro, a ideia da paz não é a ausência de conflito, como há pouco comentamos. É uma nova atitude perante si, perante o outro, perante o mundo. Não há como pensar esse processo da paz dentro de um horizonte puramente jurídico, se assim podemos dizer. É preciso olhar para a realidade como um todo e pensarmos nas nossas ações pequenas do dia a dia, mas pensar também nas questões maiores, o modelo de sociedade, os processos econômicos, a exclusão social, a miséria econômica, o desemprego. Desenvolver um olhar crítico em torno da realidade, que inclui eliminar qualquer forma de preconceito, porque todo preconceito é expressão de violência, de anulação do outro. Então a paz pressupõe um olhar e um fazer em relação a tudo isso. Eu sempre me refiro a um ensinamento do amigo espiritual, Erasto, que aparece nas páginas da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 20. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. É evidente que aqui não há nenhuma proposta de violência, óbvio, mas é um convite sério aos homens de boa fé, como ele diz. Esse é o desafio que é lançado aqui. A iniquidade é tudo aquilo que é contrário à equidade, tudo aquilo que é contrário à justiça. Portanto, tem a ver com a maldade, a perversidade, qualquer prática de violência, qualquer injustiça, portanto, deve ser o alvo das nossas ações compassivas, não passivas. Compassivo quer dizer ativo e não violento. Mas esse é um convite sério. Em outra passagem da obra que estamos citando, do Jack Kornfield, ele vai falar de um monge vietnamita, também muito conhecido aqui no nosso programa, que é o Thich Nhat Hanh, que um dia escreveu, mais do que escreveu, ele fez, ele realizou. A compaixão é um verbo. Por extensão, podemos dizer a ternura, o amor, são verbos. Portanto, são ações, são comportamentos, não são apenas ideias no campo da mente, reflexões, são ações, são realizações. Eu penso que isso fez o amigo espiritual, Erasto, a dizer, lançai-vos. Esse se lançar quer dizer um fazer. Ele não disse, reflitam, analisem, ponderem. Ele fala diferente. Se lancem. Lancemo-nos, pois, na direção das realizações da cultura de paz que queremos. E um desses enfrentamentos, como citamos lá no início, é essa ideia, sabendo que a vida é curta, como podemos viver em discórdia? A discórdia quer dizer a não concórdia. Essa palavra tem a ver com coração, cordialidade. Esse cor de discórdia e de concordar tem a ver com isso, com o coração, a dimensão do afeto, da sensibilidade. Por extensão, podemos falar também da ternura, da compaixão. São palavras, são ideias e são ações que eu penso moram no mesmo campo de significados, no mesmo campo semântico.
Quando estamos ligados pelo coração, nós concordamos. Concordar. Os corações estão mais próximos. Quando discordamos, é diferente. Agora, não concordar, e isso é uma discordância, não precisa evoluir para uma discórdia. Na discórdia, os corações se distanciam porque não houve uma concordância. Mas nós não precisamos concordar e, em seguida, estabelecer o conflito, a discórdia. Pensar diferente é discordar, mas não significa dizer que estabeleceremos a relação da discórdia. Então, essa reflexão me parece muito importante. Parei um pouco para refletir. A vida é curta. Como podemos viver em discórdia? Aí eu me lembrei de uma passagem de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que ele publicou na Revista Espírita do mês de julho de 1862. Ele chama isso de O Ponto de Vista. Eu peço licença para ler aqui com você. Allan Kardec, no ano de 1862, ele escreveu assim: lembramo-nos de ter visto representar no Odéon, o teatro, há uns 40 anos, uma peça em um ato, intitulada Os Efêmeros. Então, fazendo aqui umas contas, se Allan Kardec escreveu o texto em 1862 e essa ida dele ao teatro tinha ocorrido 40 anos antes, então estamos falando mais ou menos do ano de 1822. Considerando que Allan Kardec nasceu em 1804, qual era a idade dele? 18 anos. Um jovem sentado lá no teatro, assistindo a uma peça em um único ato. Repetindo aqui o nome, Os Efêmeros. Então Allan Kardec prossegue dizendo assim: não sabemos mais de que autor, mas embora jovem então, de fato, ela nos causou uma viva impressão. A cena se passava no país dos efêmeros. Os seus habitantes não vivem senão 24 horas. Olha o cenário ali construído. Um país, uma terra chamada Efêmeros, e os seus habitantes vivem apenas 24 horas. Portanto, no espaço de um ato, se os vê passar do berço à adolescência, à juventude, à idade madura, à velhice, à decrepitude e à morte. Prossegue. Nesse intervalo, cumprem todos os atos da vida: batismo, casamento, negócios civis e governamentais e assim por diante. Mas como o tempo é curto e as horas são contadas, é preciso se apressar. Também tudo se faz com uma rapidez prodigiosa, o que não lhes impede de se ocupar de intrigas e de se darem muito trabalho para satisfazer sua ambição e se superarem uns aos outros. Esta peça, como se vê, encerrava um pensamento profundamente filosófico e, involuntariamente, o espectador, que via num instante se desenrolar todas as fases de uma existência bem cheia, se punha a dizer: quanto essas pessoas são tolas em se darem tanto mal por tão pouco tempo que têm para viver. Que lhes resta das confusões de uma ambição de algumas horas? Não fariam melhor viverem em paz? Allan Kardec entende que aqui está o quadro da vida humana vista do alto. É bem interessante a reflexão do jovem Hippolyte, o seu nome verdadeiro. Será este, de fato, o quadro geral da vida humana aqui na Terra? Allan Kardec escreve isso agora, com quase 60 anos de idade. Eu penso que há muito sentido nessa reflexão, amigo ouvinte. A vida é curta, disse Buda. Como podemos viver em discórdia? Nessa terra dos efêmeros,
tudo passa muito rápido, tudo é ligeiro. Não quer dizer que tudo seja apressado, mas tudo é rápido. Como estamos empregando o nosso tempo? O que temos feito uns com os outros? Como temos lidado com o nosso planeta, esse belo espaço de moradia e que muitas vezes não sabemos respeitar e cuidar da forma que esse espaço merece? Temos pensado na coletividade ou temos investido num projeto pessoal de felicidade, como se o bem-estar dependesse tão somente de mim, não estando, na verdade, dentro de uma visão mais ampla, esse projeto de felicidade, de bem-estar, associado à criação de condições para que todos possam ter esse projeto, e não só um ou outro, ou um pequeno grupo social, porque todo cidadão há que ter direito a tudo, ao bem-estar, à saúde, às condições para uma vida digna. Tudo isso tem a ver com a construção da paz. Paz não pode ser pensada fora do contexto da justiça social, porque não podemos, na construção da paz, ignorar a guerra, o racismo, a violência, a ganância, os sofrimentos do mundo, diz o Kornfeld, porque eles devem ser enfrentados com coragem e compaixão. Mas o que quer que façamos, não devemos permitir que a guerra, a violência e o medo ocupem o nosso coração. Então, faremos a paz nos tornando pacíficos. Ele vai citar mais uma vez o monge vietnamita. Quando os barcos abarrotados de refugiados tinham de enfrentar tempestades ou piratas, se todos entrassem em pânico, tudo estaria perdido. Mas se apenas uma pessoa se mantivesse calma e tranquila, seria o suficiente. Ela mostrava o caminho para a sobrevivência de todos. Essa reflexão é muito séria. Triste por um lado, porque se um ser humano se vê obrigado a fugir da sua terra natal e em condições tão precárias e tão perigosas e arriscadas, se isso ocorre, algum problema social muito grave está em curso. Alguma coisa deu errado e nós precisamos olhar para isso como um todo. O planeta é um só, mas, dentro do exemplo, naqueles barcos abarrotados, quando todos entravam em pânico, tudo se perdia. Mas, quando uma pessoa conseguia se manter calma e tranquila, e que desafio esse, ficar calma e tranquila numa situação dessa. Mas isso seria o suficiente para apontar o caminho para a sobrevivência de todos. Quem sabe possamos pensar, nessa terra dos efêmeros, que estamos, de certo modo, lidando com essas tempestades, com a ação de piratas, tornando isso aqui uma analogia. Precisamos encontrar um caminho de equilíbrio nesse contexto todo. E isso me faz pensar, além das ações e das reflexões, no campo da sociologia, da política, da economia, da psicologia, além de tudo isso, pensar nos caminhos espirituais. Se estamos trilhando um caminho espiritual, uma religião, como ela pode colaborar para esse projeto maior de paz no mundo e para esse equilíbrio diante das crises, diante de todos esses enfrentamentos, diante dessas tempestades, nesses barcos frágeis da existência humana. Um caminho espiritual há que ser um caminho de acolhimento, uma espiritualidade do acolhimento. E eu penso, ao lado, sem dúvida, de inúmeros pensadores e teólogos contemporâneos que rompem com essa visão de um Deus punitivo, de um Deus do medo, da ameaça, da culpa, um Deus de amor, de compaixão, um Deus que está ao nosso lado, que está conosco em meio a todos esses desafios.
Essa é uma visão de fé, uma visão espiritual. Como disse Martin Buber, expondo claramente as bases para essa espiritualidade do acolhimento. Se crer em Deus significa poder falar dele na terceira pessoa, então eu não creio em Deus. Agora, se acreditar nele significa poder falar com ele, então eu creio em Deus. Não é um Deus, portanto, de quem se fala, mas é com quem se fala. Viktor Frankl um dia também escreveu que se Deus existe, ele só pode ser aquele interlocutor dos meus solilóquios mais íntimos. É essa a ideia, aquele com quem se fala, nos nossos diálogos solitários mais profundos, mais íntimos. Dessa relação com Deus nasce, evidentemente, essa espiritualidade do acolhimento. Então, ao lado de todos esses notáveis pensadores, nós podemos situar também a contribuição do Espiritismo. Allan Kardec nos fala dessa relação do homem com Deus. Quando ele, por exemplo, define as bases para as leis morais, isso aparece na terceira parte da obra O Livro dos Espíritos, ali temos uma ideia clara de que as leis morais dizem respeito às relações do homem consigo, com o outro e com Deus. São as bases para a construção de relações mais saudáveis, construtivas. A doutrina, portanto, oferece-nos, apresenta essa espiritualidade do acolhimento e da comunhão do homem com Deus, o homem consigo e o homem com o próximo. Porque nenhuma religião pode estar baseada na exclusão, no preconceito, na falta de ternura, na relação com as pessoas, na relação com Deus, na relação consigo próprio. É o acolhimento nessas três dimensões. Por exemplo, na dimensão espiritual de transcendência, é se sentir acolhido por Deus. A doutrina espírita nos fala disso. É acolher Deus em nossas vidas, essa espiritualidade do acolhimento e não da condenação, do julgamento, da exclusão. É uma relação de amor, não de temor. Isso nos faz pensar num texto, primeira epístola de João, capítulo 3. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. É disso que se fala. Ou como aparece na pergunta 1008 da obra O Livro dos Espíritos, Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento, e infrutífero jamais fica o desejo que o Espírito manifeste de se melhorar. Só quer o bem de suas criaturas. Porque isso está baseado na visão de Leon Denis, para citarmos aqui o grande pensador, na obra O Grande Enigma, quando ele fala que todas as nossas ansiedades e incertezas cessarão quando tivermos compreendido que a vida é a comunhão universal e que Deus e todos os seus filhos vivem em conjunto essa vida. Essa ideia de uma espiritualidade do acolhimento na relação com Deus, por conta dessa comunhão universal. Deus e todos os seus filhos vivemos em conjunto essa vida. Não há uma separatividade. E na dimensão de acolher a si próprio, é importante atender às minhas necessidades, admitir minhas limitações, meus medos, meus erros e me dar a chance de recomeçar. Leonardo Boff nos fala de acolher os próprios limites com humildade, sem lamúria, porque somos seres da incompletude, não somos Deus. Por isso é importante a autocompaixão, de que nos fala hoje amplamente a psicologia clínica. E na relação humana direta, uns com os outros, é preciso que cultivemos esse acolhimento, essa ternura. Por exemplo, Allan Kardec nos fala que o espírita verdadeiro e sincero é aquele que foi tocado no coração.
pelo que inabalável se lhe torna a fé. Eu penso que aqui ele está dizendo que a fé nasce de um coração que foi tocado pelo sentimento. Isso nos faz praticar o acolhimento. Como disse Thich Nhat Hanh, a compaixão é um verbo. Nos faz, portanto, agir no sentido do acolhimento. Nessas 3 dimensões estamos, portanto, experienciando, treinando, aprendendo e praticando o acolhimento. Um caminho de uma espiritualidade saudável, amadurecida. Assim estaremos, sem dúvida, contribuindo para essa construção de uma cultura de paz no nosso planeta. Fica aqui então essa reflexão, amigo ouvinte, motivada pela leitura da obra citada lá no início, A Arte do Perdão, da Ternura e da Paz, que recomendamos a todos. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.